Olá a todos, muito bem-vindos a essa nossa terceira aula de matemática financeira. Eu sou a professora Adriane Loper e hoje nós vamos trabalhar com o quê? Hoje nós vamos ver as análises de financiamentos. Nós podemos financiar várias situações. Por exemplo, os bens maiores, têm mais valor, por exemplo, uma casa, um apartamento, uma motocicleta, um automóvel. O que acontece conosco? Geralmente nós não temos o dinheiro todo para dar à vista. Então nós parcelamos, nós financiamos, nós transformamos em parcelas aquele valor. Então hoje nós vamos trabalhar com esta situação dos financiamentos, ok? Nós vamos ver os três tipos mais comuns que a gente trabalha e hoje vocês ou nós vamos comprar um carro. Então, hoje, nossa aula é muito interessante, é uma situação comum que todos nós passamos. Nós queremos comprar um carro e nós vamos ver as limitações que o comércio nos dá. Por exemplo, a limitação será o teu salário. Então, nós vamos ver como que nós trabalhamos com essas taxas, como que nós podemos financiar, parcelar. E só não esqueçam que sempre que nós parcelamos, nós estamos falando de juros compostos, então, juros sobre juros. Então, se depois você fizer o cálculo dessas parcelas, você vai ver que num carro, por exemplo, você fez em 60 parcelas. Se você for somar o valor de todas essas 60 parcelas, você vai ver que dá para comprar dois carros e meio, enfim, isso tudo é resultado dos juros que nós estamos pagando, certo? Por isso que eu falo para vocês sempre, tentem comprar à vista. Não dá, a gente vai ter que partir para o parcelamento, mas nem sempre, nós não ganhamos nesses parcelamentos, ok? Então, agora, vamos ao quadro. Então, hoje nós vamos ver aí a análise dos financiamentos e você será apresentado a uma série de formas de financiamentos, que é o que a gente fará aí na nossa aula. Aprenderá os cálculos de parcelas, taxas de juros, números de parcelas a financiar e com esse conhecimento você terá uma base muito boa para aplicar profissionalmente, além de gerenciar sua vida financeira com maior facilidade. Estudaremos os princípios mais básicos de financiamentos a longo prazo, como quando queremos comprar uma geladeira, um televisor, um carro, entre outros. E claro que nós teremos nossas fórmulas específicas. Então, pensem que o que vocês têm que ter sempre em mente? Parcelou, você já está pagando juros. Então, você está pagando um valor a mais, ok? Então, agora nós vamos para o nosso vídeo de abertura e já retornamos. Tarde, né? E todo mês a mesma coisa. Contas, contas e contas. Eu e minha esposa conversamos hoje mais cedo e chegamos à conclusão. Já passou da hora de termos o nosso próprio apartamento. E talvez você seja como a gente. Nós não temos dinheiro para comprar um apartamento à vista, então vamos financiar um. Eu estou pesquisando sobre isso agora e se você quiser eu posso compartilhar alguma das coisas que eu aprendi. Vamos lá? Bom, do básico. Se você quer comprar um imóvel, mas não tem todo o dinheiro, então recorre a um financiamento. O financiamento de uma casa ou apartamento, usado ou novo, é feito pelos bancos. O que eles fazem é pagar ao dono do imóvel o valor financiado à vista. Você que fez o financiamento, o mutuário, agora deve pagar ao banco esse valor. E vários bancos oferecem financiamento. O que diferencia um do outro são as condições. As taxas de juros, a duração dos contratos, que podem ser de até 360 ou 420 meses. E quanto no total pode ser financiado, que geralmente vai ficar entre 80% e 90% do valor. Essa porcentagem vale para imóveis novos. Para imóveis usados, o valor de financiamento é de até 70% do total. Sim, porque você vai precisar dar uma entrada, uma parcela maior logo de início, entre 10% e 20% do valor do imóvel. No Brasil, são usados principalmente dois tipos de financiamento. Muitas vezes, você pode se sentir mais confortável pagando valores fixos e definidos previamente. Isso ocorre na chamada tabela Price. Na tabela Price, os valores são fixos, mas o custo final acaba sendo bem maior
do que seria pela segunda forma de financiamento, chamado Sistema de Amortização Constante, ou SAC. No SAC, as parcelas também são definidas previamente, mas os valores são maiores no início e decrescem com o tempo. Ou seja, no SAC, a amortização é mais rápida que na tabela Price. Pelo SAC, o total da dívida começa a diminuir desde a primeira parcela. Pela tabela Price, a dívida na verdade aumenta no começo, porque as prestações iniciais aqui cobrem primeiramente os juros da operação e só depois de alguns anos é que o saldo total começa a cair mesmo. Vale a pena pesquisar bem, não acha? Ah, e a parcela que você vai pagar pode comprometer no máximo 30% da sua renda mensal. Outra coisa que muita gente esquece é que é preciso reservar dinheiro para pagar também o custo do contrato, o imposto de transmissão de bens imóveis e o registro no cartório. Se você se esquecer disso, pode demorar um pouco mais para o seu imóvel ser seu de verdade. É essencial planejar, prestar atenção às minúcias do contrato e saber que parcelas baixas são armadilhas para pagar maiores valores de juros. Isso vale tanto para financiamento de imóveis quanto para financiamento de automóveis, que você vai acompanhar nessa unidade. Saber calcular você mesmo as parcelas, juros e avaliar condições seria ótimo, certo? Pois é o que você começa a ver agora. Hoje é possível financiar quase tudo, como, por exemplo, imóveis, carros, roupas e as compras no supermercado. As formas de financiamento ou pagamento são diversas. Pagamento tradicional, a pessoa faz a aquisição e começa a pagar as prestações em intervalos, geralmente de 30 dias. Esse é o financiamento tradicional. O financiamento com entrada, a pessoa faz a aquisição do bem e um percentual do valor desse bem é pago de forma antecipada como entrada e financia-se o saldo devedor. E o financiamento em condições especiais, onde as parcelas, ao invés de começarem a serem pagas após 30 dias, elas podem começar a ser pagas 60, 90, 120 dias após a aquisição. Existem também diversos meios de pagamento e um deles é o famoso cartão de crédito, instrumento preferido da Dona Maria. Eu acho ele prático, eu acho ele eficiente. Se eu não estou com o dinheiro na mão na hora, se eu tenho o cartão eu vou lá e compro, então eu acho ótimo. Mas ela já teve vários problemas com o uso desse cartãozinho. Agiu por impulso e perdeu o controle das compras. Já paguei juros altíssimos. Para você ter um exemplo, uma conta de 3 mil e pouco foi para quase 6 mil reais. Então, quer dizer, são juros, porque daí foi juros sobre juro. É muito alto. Uma pesquisa feita pelo SPC Brasil e o portal Meu Bolso Feliz mostra que 83% dos entrevistados preferem pagar no cartão na hora de parcelar uma compra. Mas o consumidor brasileiro ignora os juros. Ignora ou desconhece os juros embutidos, por exemplo, naquela propaganda de carro com a suposta taxa zero, ou então nas lojas com os cartazes chamando a atenção dos clientes com as inúmeras e pequeninas parcelas ao mês. E claro, sem juros. Mas será que não tem juros mesmo? A taxa zero é uma ilusão, uma ferramenta comercial, uma ferramenta mercadológica. Ela não existe porque você sempre terá condições de negociar a aquisição à vista com desconto. E nesse caso o valor do bem ficou menor. Naturalmente, essa diferença é os juros que você está pagando no parcelamento. As taxas não somente existem, mas são cobradas e variam de acordo com o bem adquirido. À medida que o bem se torna mais caro, a taxa tende a ser menor e os prazos de financiamento tendem a ser maiores. Bem atenta nesses pequenos detalhes é o caso da Ana Maria, que prefere pagar à vista para ganhar desconto e não pagar juros. O meu cartão de crédito que eu tinha, eu cancelei e vi que não me faz falta. Hoje em dia, você comprar as coisas a prazo, se você for fazer a conta mesmo, você está pagando 2 vezes a mercadoria. Na unidade 3 de Matemática Financeira, você vai aprender a calcular os valores, o número de parcelas em função de um valor pré-determinado e o valor à vista, a partir dos valores das parcelas, com ou sem entrada. Vai acompanhar situações em que há carência para o início dos pagamentos e quando os pagamentos têm início não no mês seguinte, mas dali a 2 ou 3 meses.
Por fim, você vai ver como determinar a taxa de juros compostos aplicado num financiamento, através do método de Newton-Raphson. Na SR dessa unidade, vai ser você quem vai fazer um financiamento, um veículo, no valor de R$ 38 mil. Aqui você vai analisar cada uma das 4 propostas feitas pelo vendedor da loja de veículos. Ao confrontar essas condições com a de uma compra similar, feita por um amigo, vai precisar calcular as taxas de juros compostos e o valor das parcelas que você pagaria. Pronto para encarar essa unidade? Pois então, acesse o livro didático, as webaulas e consulte o material complementar, todos eles disponíveis no seu ambiente virtual. E não se esqueça das pré- e pós-aulas de cada sessão, certo? Bons estudos para você, que eu ainda tenho que calcular essas contas aqui. Então, moçada, vocês viram qual que é o nosso problema, o nosso foco hoje. Nós queremos comprar um carro, ele custa R$ 38 mil. E nós vamos tentar parcelar, porque nós não temos esse valor para dar à vista. Então, nós vamos ver os tipos de parcelamento, como que nós podemos trabalhar, e assim nós vamos resolvendo as nossas situações problema. O que eu preciso de vocês, como sempre, daqueles conhecimentos prévios? Vamos ao quadro. Eu preciso que vocês leiam, interpretem e resolvam as situações, problemas, aplicando os conceitos básicos da matemática. Então, é isso que nós precisamos realmente, dos conceitos básicos, aquele elevado, aquela potência que a gente faz. A gente só faz com uma calculadora financeira, moçada. Nós não temos como fazer uma calculadora simples, ok? Nós vamos, então, trabalhar com a calculadora financeira. Hoje nós vamos trabalhar um pouco com HP, porque realmente financiamentos é muito mais simples de nós trabalharmos com HP. Então, quem não tem HP não tem problema nenhum. Nós temos links que simulam a nossa HP. Então, o que nós temos que fazer? Treinar para poder aprender o que nós vamos fazer, ok? Porque comprar um carro é uma situação comum a todos nós. Se nós já não fizemos, nós um dia faremos um financiamento de um carro, ok? Então, vamos ver a nossa situação geradora de aprendizagem. Você deseja financiar um veículo cujo valor à vista é R$ 38 mil, sendo que o seu salário é R$ 2.700. Então, vamos lá. O financiamento será aprovado se o valor das parcelas for, no máximo, 1/3 do seu salário. Isso, moçada, é regra do comércio, não é do problema aqui que foi inventado, ok? Sendo assim, o vendedor da JK Veículos apresenta algumas propostas que você analisará e resolverá, ok? Então, vamos lá. O que acontece? O que acontece? Nós vamos trabalhar, sem problema nenhum, Minas Gerais está falando da calculadora científica. A calculadora científica nós usamos em todas as aulas, moçada. Nós fazemos as multiplicações, os elevados, todas as fórmulas demandam a calculadora científica. A calculadora financeira, é claro que tem pessoas que têm mais facilidade na calculadora financeira. Porém, a científica é que é essencial para nós, ok? Hoje vamos ter uma exceção que nós vamos trabalhar, aí eu vou dizer o porquê desta situação, ok? Mas nós vamos trabalhar todas as fórmulas que nós trabalhamos, todos os exercícios que nós desenvolvemos até agora, moçada, foi na científica, ok? Quem olhou os fóruns, tá? Que vocês têm que olhar, olhem, porque nós temos exercícios resolvidos. Inclusive, o fórum colocado da aula passada, eu mostrei em alguns exercícios como fazer desconto pela HP. Então, muita atenção. Nos fóruns tem vários exercícios e também tem resoluções pela HP12C. Por quê? Porque todos os outros estão resolvidos pela nossa calculadora científica, ok? Então, vamos lá. Vamos conhecer os 3 tipos de parcelamentos que nós podemos ter. Em geral, nós trabalhamos com esses 3 tipos. Eles são, vamos ao quadro. Prestação chamada antecipada, ok?
O que é uma prestação antecipada? Vamos ver aqui na definição. O primeiro pagamento ocorre no ato do contrato, ou do empréstimo, ou do financiamento. Então, se você comprou hoje, tá? Aqui está você. Então, hoje você vai pagar alguma coisa. Então, no ato. Então, esta é a primeira forma de parcelamento que nós temos. Prestação antecipada. No ato, você já dá algum dinheiro, ok? Então, isso chama-se prestação antecipada. Nós não vamos, hoje, trabalhar com essas prestações antecipadas nos exercícios, mas essa prestação existe. Nós temos diversas formas de trabalhar, temos fórmulas para essa prestação. Hoje, especificamente, seguindo o nosso livro, nós não vamos trabalhar com ela, ok? Mas ela existe e é aquela que você dá algum valor ali na hora que você comprou aquele bem. Nós vamos trabalhar bastante com essa chamada pós-antecipada. Vamos ao quadro para ver o que é. Essa é uma prestação que a gente está mais acostumado a trabalhar. O que é a definição? O primeiro pagamento ocorre após um determinado período. Ou seja, você aqui, ó, comprou hoje o seu bem, você tem um período de tempo, você tem um tempo para pagar a primeira prestação, ok? Então, pós-antecipado é o regime que nós mais trabalhamos. Hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar com este regime e com o próximo regime, tá? Pós-antecipado, por que nós vamos trabalhar com ele? Porque é o mais comum. Por exemplo, todo mundo sabe quando você faz um empréstimo. Onde você precisa emprestar um dinheiro, você vai lá no banco, pega o dinheiro, e o que acontece? Daqui a um mês, por exemplo, você vai começar a pagar suas parcelas. Não é o normal que acontece? Esse é o normal. Por isso que hoje, no nosso caso, nós vamos trabalhar com essa pós-antecipada, que é um período. Você vai começar a pagar as parcelas daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, sei lá. Um período para começar a pagar essas parcelas, ok? Em geral, no comércio, utiliza-se um mês. Você fez um empréstimo hoje, a primeira parcela você vai pagar daqui a 1 mês, depois 2 meses, 3 meses e assim sucessivamente. E hoje nós vamos trabalhar também com uma prestação chamada diferida. Vamos ao quadro para ver. Prestação diferida. Nós vamos trabalhar por quê? Porque ela nos ensina o quê? O que é a definição diferida? Caracteriza-se por um prazo de carência. Vejam bem, essa palavra é importantíssima aqui, ó. Carência ou diferimento, a partir do qual começam a ser feitos os pagamentos. Então, vejam, você comprou o seu bem hoje, tá? E você tem algum tempo, ó, vamos dizer, 1, 2, 3 meses. E daí você começa o pagamento das suas parcelas. O que é esta carência? Então, vamos lá, moçada. O que acontece nesta situação de diferimento? O que é uma parcela diferida? O que é essa carência? Bem, eu comprei um carro, fui lá e comprei um carro hoje. Beleza. Mas eu vou ter que... só daqui a 3 meses, quando vem lá uma parte do meu 13º, que eu vou conseguir pagar. Só que nós estamos aí em setembro, outubro, novembro, dezembro. São 3 meses até dezembro. O que é essa carência? A pessoa fala assim, não, tudo bem, você pode começar a pagar em dezembro, lá com o teu 13º. Mas essa carência nunca é de graça, entendeu? Não é de graça. Ele vai cobrar os juros por esses meses que você ainda não começou a pagar. Então, é diferente da pós-antecipada, porque a pós-antecipada calcula-se os juros e dali a 1 mês você começa a pagar as prestações, ok? A diferida, nós temos que atualizar aquele valor durante o tempo que eu vou começar a pagar e depois ver o valor das prestações. Então, são as 3 prestações mais utilizadas no comércio: antecipada, pós-antecipada e diferida. A antecipada, hoje, em particular na nossa aula, nós não vamos trabalhar com ela.
mas vamos trabalhar com a pós-antecipada e com a diferida, porque o nosso problema, o nosso livro-texto, todos nos dão essa direção, ok? Então, vamos concluir aí esse início. Esse é mais um assunto que lhes interessará muito, pois faz parte diretamente do nosso dia a dia. É comum chegar num estabelecimento comercial com o intuito de comprar um bem e se perguntar no seu valor à vista, quanto nos apresenta o financiamento, questionamos os valores das prestações, quanto ficará se dermos entrada, entre muitas outras dúvidas. Aprenderemos como analisar a melhor proposta sem perder nenhum dinheiro. Então, hoje é uma situação aí bem comum. Então, nós vamos aprender como trabalhar dentro das prestações pós-antecipadas. Então, sempre que diz assim, você tem 30 dias para começar a pagar, não fala nada de carência, então é uma prestação pós-antecipada. Se você tem que pagar na hora, uma prestação antecipada. Então, vamos para a primeira situação problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Então, agora nós vamos iniciar a resolução das nossas situações problema. Então, nós sabemos, queremos comprar um carro de 38 mil e agora vamos ver as condições que nós temos para poder comprar. Será que podemos? Vamos ver se a gente consegue comprar. Então, vamos ao quadro para vê-la. Então, você deseja financiar um veículo cujo valor à vista, olha aqui, ó, à vista é de 38 mil. Sendo que o seu salário é de 2.700. E o financiamento será aprovado se o valor das parcelas for no máximo 1/3 do salário do comprador. Então, nós já temos aí um pequeno problema, ou seja, nós temos uma limitação. O comércio, em geral, ele diz que a parcela que você pode comprometer no pagamento é 1/3 do seu salário. Ok? Então, 2.700, nós vamos ver quanto que é 1/3 de 2.700, ok? Eu já digo para vocês que é R$900. Então, eu não posso ter parcelas maiores que R$900, ok? Esse é o primeiro entrave que nós temos. Por quê? Porque o comércio faz assim, essa é uma situação real do comércio. Vamos voltar ao quadro. Sendo assim, o vendedor da JK Veículos apresenta a seguinte proposta: 48 vezes mensais iguais, sob uma taxa nominal de 18% ao ano. Então, vamos lá. Lendo isso, 48 vezes mensais iguais. Mensais. E a taxa foi dada ao ano. Opa! O que isso nos relembra? Que nós não podemos trabalhar nunca com a taxa em anos e eu quero pagar parcelas mensais. Então, vamos ter que fazer a transformação, ok? Então, vamos lá. O financiamento, vamos ao quadro agora, só para eu trazer algumas coisas para vocês. Financiamento, ele também é chamado de valor presente, com base nos fundamentos do assunto apresentado na seção 1.4 de série de juros compostos. Então, o que acontece? Esse valor presente, né, eu tenho um valor e o valor presente dentro do financiamento é em juros compostos, ok? Por se tratar de uma relação financeira a longo prazo. Geralmente, suas parcelas ocorrem em relação mensal ou superior.
Tá? Quando a gente fala de valor presente do financiamento, é um caso particular da série de juros compostos. O valor presente do financiamento usa a taxa de juros compostos, devido ao regime de juros apresentados. Por isso, também se usa a taxa efetiva. O valor presente, o financiamento, não se esqueça, por trabalhar com taxa efetiva, quando aparecer a taxa chamada nominal, você deverá convertê-la para efetiva. Então, o que acontece aqui? Então, vamos começar do começo. Faço um financiamento, o meu financiamento geralmente é longo, ok? Os meus bens são caros, então eu divido em parcelas, geralmente mensais. É assim que a gente trabalha quando a gente faz uma proposta de parcelamento, geralmente são pagamentos mensais iguais, ok? O que acontece com isto, moçada? Com esta situação específica? Nós estamos trabalhando com juros compostos. Não esqueçam disso. Parcelei são juros compostos, ok? Fiz parcelamento, é juros sobre juros. Por isso que nós, no final das contas, compramos 2 carros a 2,5 carros, se a gente somar todas as parcelas. Entenderam? Por causa dos juros compostos. Então, começamos o financiamento, juros compostos, ok? Outra situação que eu chamo a atenção desde já, você recebe uma taxa nominal. Lembram da aula passada, as taxas têm nome, moçada. Então, sempre que eu receber uma taxa nominal em juros compostos, que é o caso do nosso parcelamento, nós temos obrigação de usar aquela fórmula, a fórmula para transformar em taxa efetiva. Então, obrigação de transformar a nominal dada em efetiva que a gente deseja. Então, muita atenção, porque nós vamos relembrar algumas situações das aulas anteriores, ok? Então, vamos lá. Agora, claro que nós temos também algumas fórmulas para serem utilizadas. Vou chamar a atenção de vocês, moçada, porque para financiamentos, para prestação pós-antecipada, nós trabalhamos em geral com 2 fórmulas, ok? Para prestações antecipadas, nós também trabalhamos com 2 fórmulas, tá? Então, a nossa forma de trabalho é extremamente rica. E nós não temos, para toda a matemática, apenas uma fórmula. Nós temos várias formas de trabalho. Então, várias pessoas me falam, mas professor, eu vi a fórmula, não era esta. Não era essa porque a matemática é rica em fórmulas. Então, eu tenho diversas fórmulas diferentes que têm que chegar ao mesmo resultado, ok? Então, se vocês virem outras fórmulas que não essa utilizada pelo livro ou utilizada por nós aqui, não se assombrem, porque nós temos uma diversidade de fórmulas, ok? Então, vamos lá. A fórmula, vamos ao quadro. A fórmula matemática expressa o valor presente é dada por fórmula de prestação, prestem atenção, pós-antecipada com valor presente. Esta é a fórmula que está no livro, ok? Essa é a fórmula que está lá no livro. Então, VP, o que é VP? Valor presente, capital ou valor à vista. Prestem atenção, valor presente é hoje, moçada. Presente é hoje. É igual, parque. O que significa esse parque? É a parcela. Prestações iguais, o valor das prestações iguais, ok? Abre colchetes, 1 menos 1 mais I. O que é I? I sempre para nós será uma taxa de juros, ó, taxa de juros compostos. Nós vamos trabalhar com taxa efetiva, moçada. Sempre temos que trabalhar com taxa. Os juros sempre são compostos, ok? Elevado a menos N
N sempre será o número total de parcelas, ou seja, se eu vou dividir em 48 parcelas, será elevado a menos N, menos 48. Isso tudo dividido por I, que sempre será nossa taxa efetiva. Então, vamos lá, moçada. O que acontece? Eu peguei uma dentre diversas fórmulas que nós temos, entendeu? Esta fórmula está no livro, ok? Nós vamos trabalhar com ela. Por que eu escolhi essa? Porque está no livro, certo? Mas nós temos diversas outras fórmulas que trabalham igualmente, tá? Nós estamos falando de uma prestação pós-antecipada e nós sempre temos que trabalhar com a taxa efetiva. Então, muita atenção nessas duas situações. O que você vai fazer é diferente. Rio Grande do Sul pergunta, taxa efetiva e custo efetivo é a mesma coisa no financiamento? Não, moçada. Taxa, quando eu falo de taxa efetiva, nós calculamos, por exemplo, a gente recebe uma taxa ao ano, que nem nesse caso aqui nós recebemos 18% ao ano, ok? Eu quero pagar mensalmente, então eu faço os cálculos para saber, por mês, quanto eu realmente pago nessas parcelas. Custo efetivo são outros cálculos para fazer, ok? Então, a taxa efetiva, sempre a palavra efetiva quer dizer real, ok? Então, nós sempre pagamos um pouco a mais. Quando a matemática prova que as taxas dadas nunca são aquelas que são dadas, que estão escritas no papel. É sempre um pouquinho mais. E esse pouquinho mais leva o nosso dinheiro. Por quê? Porque nós pagamos mais juros por isso, ok? Então, vamos lá. A primeira situação que nós temos que ver é o valor da parcela, ou seja, até quanto eu posso tirar do meu bolso para poder pagar uma parcela, até quanto o comércio vai aprovar isso para mim, ok? Então, vamos ao quadro. Então, vamos lá. Você tem um salário de R$ 2.700 e sabe que a parcela não poderá ser superior a 1/3 do que você recebe como salário. Então, vamos lá. Calcular o valor máximo da parcela. Então, diz o quê? Que o valor máximo é 1/3 vezes o valor do seu salário, ok? Então, é 1/3 vezes 2.700. Então, como que a gente resolve? 1 vezes 2.700 divididos por 3. Então, nós não poderemos passar de R$ 900 na nossa parcela. Então, nós sabemos que o nosso primeiro limitador é esse. A parcela que cabe no nosso bolso é a de R$ 900, ok? Agora nós vamos relembrar as nossas taxas, dada a taxa nominal, transformar em efetiva, que também é uma fórmula. Vamos ao quadro. Lembram? Transformar a taxa nominal em taxa efetiva. Nós só trabalhamos com taxa efetiva, moçada, ok? IEF de taxa efetiva é igual a 1 mais D. Quem que é D nessa situação? É a taxa nominal dada, ok? A taxa nominal sempre vai ser dada. Cabe a mim transformá-la em efetiva. Divididos por N é o período da taxa nominal, geralmente em dias. Ou seja, se a taxa for dada ao ano, meu N vai ser 360, ok? Elevado a F. Quem é F? É o período da taxa efetiva. É a transformação que eu quero fazer. Então, se eu quero ao mês, meu F vai ser igual a 30. E menos 1 da nossa fórmula, que nós já conhecemos. Então, muita atenção, moçada. Você tem que fazer essa transformação. Parcelamento, obrigatoriamente, a taxa que você vai trabalhar, o nosso I, será depois dessa transformação que nós vamos pegar esse valor. Então, vamos começar resolvendo esse nosso I. Vamos ao quadro. Sendo assim, o vendedor da JK apresenta a seguinte proposta. Então, são 48 vezes mensais e iguais,
uma taxa nominal de 18% ao ano, ok? Então, vamos lá. O nosso D será o quê? 18% ao ano, não é a taxa nominal dada, sem dúvida nenhuma. Eu não consigo trabalhar com esse símbolo de porcento, então eu divido por 100. 18 divididos por 100 resulta em 0,18 ainda ao ano. Eu só tirei o porcento ali. Por quê? Eu preciso transformar em valor decimal, em valor unitário, porque eu não tenho como colocar o símbolo porcento dentro de uma fórmula, ok? O N, a fórmula foi dada 18% ao ano. Um ano tem quantos dias, moçada? 360. Elevado ao F, quem é o F? Eu quero pagamentos mensais. Meu mês tem quanto tempo? 30 dias. Então, vamos lá, substituindo. IEF é igual 1 mais, quem que é D? 0,18, divididos por 360, elevado a 30, menos 1. IEF é igual 1 mais. Vamos ali na nossa câmara de documentos para fazer essa divisão. 0,18 divididos por 360 dias. 0,0005, ok? Então, vamos voltar ao quadro. Então, fazendo essa divisão, acabamos de chegar ao 0,005 elevado a 30 menos 1. Agora, IEF é igual. Quanto é 1 mais 0,005? 1,0005 elevado a 30. Vamos fazer na calculadora isso. A gente tem aqui na nossa calculadora 0005 mais 1, 1,0005. Lembram como faz o elevado, moçada? Esse y elevado a x. O que aconteceu? Formou aquela flecha a 30. Então, esse valor elevado a 30 é igual a 1,015109259, ok? Poderíamos trabalhar com todos esses números? Poderíamos, sem dúvida nenhuma, tá? Então, vamos trabalhar aí com 4 a 6 casas. Por isso que eu falei para vocês o que, moçada? Quando o número for muito pequeno, vamos pegar 6 casas. Nesse caso, é um número pequeno, 0,0005. Então, vamos pegar 0,15109, ok? Por quê? Só para nós termos uma margem mais aproximada, ok? Então, vamos voltar ao quadro. Então, aqui, IEF é 0,0151 vezes 100, para ganhar o porcento. Aqui, ó, eu teria mais 0,9. São 6 casas depois da vírgula. Multiplicando por 100, fica 1,5109 ao mês. Tá? Pode trabalhar só com 2 casas depois da vírgula? Pode. Então, nós teremos pequenos valores diferentes, mas pequenos, não grandes, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos resolver, vamos ver o que Santa Catarina pergunta. Para se achar a taxa mensal, não seria melhor dividir a taxa nominal, no caso, pelo número de meses que tem um ano? Assim seria muito fácil, moçada. É claro que se você fizer essa divisão do 18 pelos dias, vai dar muito próximo. Mas, infelizmente, fizeram uma fórmula para isso e nós a usamos, ok? A nossa função não vai ser discutir as fórmulas, vai ser praticá-las, usá-las. Então, vamos ao quadro para continuar. Passo 3, o cálculo da parcela do financiamento, ok? Então, nós sabemos que o PV, o present value, é igual ao valor à vista, que é 38 mil para nós. A parcela é o que nós queremos saber. Na calculadora financeira chama-se PMT, ok? O número de parcelas N é 48 mensais iguais. E a nossa taxa que nós acabamos de calcular, 1,5109% ao mês. Ou, eu não posso trabalhar com o porcento, divididos por 100, 0,015109 se fosse necessário.
ok? Vamos substituir os valores na fórmula. Valor presente, ou seja, o valor à vista, 38 mil, é igual à parcela, que é o valor que eu quero saber das nossas parcelas. 1 menos 1 mais I, que nós acabamos de achar, 0,0151, elevado a menos 48, isso tudo divididos por 0,0151, que é o nosso I. Então, o 38 mil aqui desse lado, eu vou levar um bom tempo para mexer nele, ok? Então, vamos conservá-lo. É igual ao parcelamento 1 menos. Quanto que é 1 mais 0,0151? 1,0151 elevado a menos 48, divididos por 0,0151. Então, 38 mil é igual ao parcelamento 1 menos. Eu vou fazer esse elevado aqui, ó, agora para vocês saberem como que a gente faz. Vamos lá. Vamos limpar, vamos à nossa calculadora aqui, nossa câmera de documentos. 1,0151 elevado, olhem só, elevado. Agora, na minha calculadora, eu tenho esta mudança de sinal aqui, ó. É indicado por essa tecla. Estão vendo? Menos 48. É igual 0,48704730479049. Então, o que nós fizemos? Um elevado e tivemos o resultado que está no nosso cálculo no quadro. Vamos voltar ao quadro. Quanto que é 1 menos o valor do elevado deu isso aqui, moçada. Divididos pelo nosso I, que é 0,0151. Então, 38 mil é igual ao valor da parcela. Agora, vamos... Quanto que é 1 menos 0,4871? 0,5129. Divididos por 0,0151. Vou fazer também com vocês esse divididos aí. Então, vamos lá. Vamos para a câmera de documentos, 0,5129 divididos por 0,0151. 0,0151. 33,9668, vamos lá. 38 mil é igual a 33,9669, arredondando para 4 casas. Então, agora a parcela está multiplicando esse 33 mil. Se ela passar dividindo, eu chego a uma parcela de R$ 1.118,74. Então, serão 48 parcelas de R$ 1.118,74. O que eu já observei? Que essa parcela é muito mais do que eu posso pagar, que cabe no meu bolso, que são os R$ 900, ok? Vamos fazer esse mesmo exercício, como eu falei, para vocês, pela calculadora financeira, é extremamente mais simples. Então, vamos lá, vamos ao quadro para ver o que nós temos. Nós temos aqui o valor de N, que são 48, a nossa taxa, que nós calculamos, 1,5109, e o nosso present valor, o valor à vista, que é 38 mil. E eu quero o PMT. Vamos para a nossa câmera de documentos agora, calcular com a nossa HP12C, FCLX, para limpar a nossa calculadora. Então, vamos lá, 48N. Eu tenho 1,5109 de I, e eu tenho 38 mil CHS, para mudar esse sinalzinho, present value, ok? E eu quero saber meu PMT, 1.118,84. Então, o que aconteceu? Uma deu 1.118,63, e 74, a outra deu 84. Então, o que aconteceu nesses cálculos que a gente fez? Pelos arredondamentos, deu aí alguma diferença de centavos, mas continua correto. E essa situação dos parcelamentos é extremamente mais simples fazer na nossa HP. Então, vamos para a nossa segunda situação problema.
E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Então, agora nessa situação problema 2, nós temos mais uma proposta feita pela JK Veículos dentro dos nossos 38 mil. Vamos ao quadro. Você deseja financiar um veículo cujo valor à vista é 38 mil e uma das propostas é o quê? 48 vezes mensais iguais, sob a taxa nominal 18% ao ano, aqui está igualzinho o que a gente acabou de fazer, tá? Com uma entrada de 20% do valor à vista. Aqui nós temos a nossa primeira diferença, que são esses 20% de entrada. Então, eu também quero trabalhar com quantas? 48 parcelas mensais e iguais, só que agora eu vou tirar do meu bolso um dinheiro e pagar ali na hora. Então, vou dar uma entrada de 20%. Então, eu vou ficar devendo menos. Por quê? Porque eu já dei uma entrada, ok? Então, vamos trabalhar com essa situação. Vamos ao quadro. O VP é o nosso valor a ser financiado, ok? É o valor à vista menos a entrada. Lembra que nós trabalhamos que o capital, sempre que eu dou uma entrada, é o valor à vista menos a entrada que eu dei? Ótimo! E vamos trabalhar com a mesma fórmula que a gente acabou de trabalhar, tá? Prestação pós-antecipadas com VP, ou Present Value, ou PV. Então, nós sabemos que VP é valor presente, o capital, valor à vista, PAR, que é a parcela prestações, N, o número total de prestações, e taxa, e sempre será a nossa taxa de juros. Então, o que acontece aqui? O que nós temos que fazer? Agora, eu tenho os 38 mil que eu tenho que pagar minha parcela, certo? Certo. Mas eu tenho dinheiro para dar. Ok, eu quero dar esse dinheiro. Então, vamos tirar e depois calcular o valor das parcelas, ok? Vamos voltar ao quadro. Então, se o nosso valor presente é o valor à vista menos a entrada, aqui, o nossa AV menos a entrada será o parcelamento das 48 prestações que nós desejamos. Então, a primeira coisa que nós temos que resolver, primeira situação, foi dada uma taxa nominal de 18% ao ano. Nós temos que transformá-la em mês, porque nós queremos pagar parcelas mensais. Acabamos de fazer. Vocês, até o final da aula, já vão saber decor esses valores. Então, vamos voltar ao quadro. Então, até aqui, 48 vezes mensais, com uma taxa nominal de 18% ao mês, só que eu vou dar os 20% do valor à vista. Então, para transformar a taxa, foi dada uma taxa nominal de 18% ao ano e nós queremos pagar parcelas mensais. Então, o que nós sabemos? Que o nosso D é 18% ao ano, tirando o porcento 0,18 ao ano. O nosso N é 360 dias e o nosso F serão 30 dias. Resolvendo, colocando aqui tudo que a gente já fez na calculadora, nós temos uma taxa de 1,5109 ao mês. Então, a taxa, o mesmo pensamento, por quê? Porque eu continuo com 48 parcelas, com 18% ao ano. Nós fomos lá nessa loja, essa loja cobra isso. Então, nós só transformamos ao mês, que é 1,5109% ao mês. Agora, essa pergunta,
o que nós podemos fazer? O Paraná pergunta, a SP2 trata-se de uma prestação antecipada, pois há um pagamento no ato do contrato? Então, como eu falei para vocês, o que acontece? Eu posso apenas tirar esse valor e calcular como pós-antecipada. Não obrigatoriamente ser uma prestação antecipada. Eu poderia calcular com as fórmulas de antecipada? Poderia, sem problema algum. O autor aí do nosso livro achou melhor apenas descontar esse valor e continuar trabalhando com a pós-antecipada, ok? Se nós formos fazer os cálculos, é a mesma situação. A gente teria que pôr na fórmula antecipada. Mas, como eu falei para vocês que hoje nós não trabalharemos com antecipada, então vamos continuar nessa sequência de pensamento que é pós-antecipada. Então, vamos ao quadro para ver esses 20%. Lembram? 20% do valor à vista. O nosso veículo à vista custa 38 mil. Ok? Então, 20%, 20 divididos por 100 é 0,2, ok? E o preço à vista é 38 mil. Então, a entrada que eu vou dar, é 0,2 vezes 38 mil. Então, eu darei uma entrada de 7.600. Se eu der esta entrada de 7.600, quanto que eu ainda fico devendo? 38 mil menos 7.600, então eu ainda devo 30.400. Então, o que ele fez? Para nós continuarmos nas fórmulas pós-antecipadas, ele só vai descontar e ele vai trabalhar em cima dos valores que nós ainda devemos. Ou seja, ele vai pegar os 30.400 e dividir em 48 parcelas, ok? Então, vamos lá fazer isso que ele deseja. Então, os cálculos do enunciado. Agora, o VP é o valor à vista menos a nossa entrada. Então, o que eu devo ainda são os 30.400. Eu quero saber o valor das parcelas. Eu ainda estou com 48 parcelas mensais iguais. A nossa taxa é de 1,5109 ou 0,0151 ao mês. Agora, substituindo, o que aconteceu aqui? O que eu estou devendo? 30.400, 30.400, 30.400, ok? É igual parque, né, o valor da parcela que eu quero saber, 1 mais a nossa taxa I, elevado a menos 48, divididos por I, que é 0,0151. Então, 30.400 é igual à parcela que nós desejamos, 1 menos. Quanto que é 1 mais 0,0151? 1,0151, elevado a menos 48, divididos por 0,0151. Então, 30.400 é igual ao valor da parcela, 1 menos 0,4871, divididos por 1,151, fazendo os cálculos, nos resta esta divisão, que é a mesma do cálculo passado, moçada, está aqui, que é 9669, ok? 30.400 é o valor da parcela, que multiplica 33,9669. Quanto é? Vamos fazer na calculadora aqui, moçada. Vou fazer esse cálculo aí para vocês não perguntarem de onde que eu tirei. 30.400 divididos pelo 33,9669 é igual a 894, 98, 89, arredondei aqui, 98,8, pus 99. Então, voltando ao quadro, a parcela será de R$ 894,99. Então, o financiamento proposto pelo vendedor resultará em 48 parcelas mensais iguais de R$ 894,99. Então, o que eu fiz? Eu dei 7.600, que era 20% do valor à vista, e
as parcelas serão de R$ 894,99. Perfeito. Essa cabe no nosso bolso. Vamos ver como que nós faríamos ela na HP 12C. Então, vamos lá, vamos ao quadro para ver. Vamos ao quadro primeiro. Então, nós temos 48 parcelas, a nossa taxa é 1,5109. Agora, prestem atenção, ó. O que eu devo ainda é 30.400. Então, meu valor presente será esse. E a parcela é o que eu quero saber. Então, vamos lá agora, vamos para a câmera de documentos. Tá? Então, vamos lá. FCLX para limpar a nossa calculadora. 48 parcelas, 48N. 1,5109 de I, da taxa I. Eu tenho agora 30.400. Vamos usar esse CHS só para mudar o sinal. Esse é o nosso present value. E eu quero saber minha PMT. R$ 895,07. Olha aqui, ó, estão os dois valores, R$ 894,99 e R$ 895,07. Então, novamente, o que aconteceu? Calculando nas duas calculadoras, nós temos pequenas diferenças do quê? De centavos, por causa do número de casas depois da vírgula. Então, agora vamos para a nossa terceira situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Então, vamos lá, só fazendo uma revisão do que nós trabalhamos até agora. Primeira situação, nosso veículo custa 38 mil. Ok, nós chegamos lá na nossa concessionária e ele fez uma proposta de 48 parcelas com um juro de 18% ao ano. Ótimo. O que nós precisávamos saber? O valor dessas parcelas. Então, o que nós fizemos? Sempre, primeira coisa, transformar taxa nominal dada em taxa efetiva, que é a taxa que nós realmente vamos pagar. Ótimo. O que é o limitador comercial para essa nossa transação? As parcelas, o valor das parcelas. Ou seja, se eu ganho, neste caso, R$ 2.700, eu só posso ter 1/3 do meu salário comprometido com parcelas. Esta é a regra do mercado, ok? Então, eu sei que as minhas parcelas não poderão ultrapassar do quê? De R$ 900. Ótimo. Coloquei na fórmula, uma fórmula pós-antecipada, porque eu não tenho, teoricamente, que pagar nada naquele ato, ok? Então, calculei, vieram parcelas de um pouco mais de R$ 1.000, ok? Não caberia no nosso bolso. Daí, o que eu fiz nessa segunda situação problema? Ele fez uma proposta, nós poderíamos, sim, trabalhar com fórmulas de prestação antecipada, porque quando você dá 20%, você está dando um dinheiro ali no ato daquela compra, mas o nosso autor resolveu que ele não contaria esse dinheiro ou descontaria esse dinheiro e trabalharia com a fórmula de prestação pós-antecipado. Isso foi solução do nosso autor, ok, moçada? Então, vamos lá. Agora, nós vamos ver o que é aquela diferida. Então, vamos ao quadro para ver como que nós vamos trabalhar. Então, você deseja financiar um veículo, aqui, ó, 38 mil, nós sabemos que esse é o veículo que nós queremos. Então, são 48 vezes mensais iguais, com uma taxa de nominal de 18% ao ano. É a taxa que a concessionária aí trabalha, não vai mudar.
nós que temos que mudá-la para a efetiva. Então, 48 vezes continua, a taxa continua a mesma, a entrada continua a mesma, ok? 20% do valor à vista, e agora ele dá uma carência após 3 meses. Então, ele dá um prazo de carência, ok? Então, essa situação é o quê? Nós podemos trabalhar diversas formas com esse diferimento, com esta carência. Só que um fato é certo, você não ganha 3 meses de graça, ok? Você ganha esses 3 meses com atualizações de juros, certo? Então, vamos lá. Uma das formas de nós trabalharmos, vamos voltar ao quadro, lembrando a prestação diferida, é atualizando essa carência e depois você pode trabalhar como fórmula antecipada ou, no caso do nosso autor, ele vai trabalhar com a junção de fórmula pós-antecipada. Como que ele vai fazer isso? Nós vamos trabalhar aqui. Então, vamos lá. Nós sabemos que caracterizam-se por um prazo de carência ou diferimento. Então, aqui, no caso, nós podemos trabalhar assim, sem dúvida nenhuma. Nós vamos trabalhar com pós-antecipadas. Aonde que nós vamos diferenciar isso, moçada? Aqui, nessas fórmulas. O que acontece? Nós temos como trabalhar o quê? Nós podemos trabalhar com fórmulas, fazer essa atualização e depois trabalharmos com fórmulas antecipadas, sem dúvida nenhuma. E nós podemos fazer atualização desses meses e trabalhar com fórmulas pós-antecipadas. Pode? Pode. Vai diferenciar cada fórmula que nós vamos ver daqui a pouco. Então, vamos com calma. Ele vai trabalhar com a parte da atualização e depois com a parte da fórmula pós-antecipada, ok? Que é uma das formas que a gente trabalha, certo? Então, vamos lá. Vamos voltar ao quadro. Então, pode parecer complicado, mas é muito simples. Você dependerá de 2 equações que nós já conhecemos, que combinadas resolvem esse problema. Lembram desta fórmula aqui? Até alguém me perguntou hoje das fórmulas de juros compostos. Essa é a fórmula fundamental dos juros compostos. Montante é igual capital 1 mais I elevado a N. Conhecemos já de longa data, desde a nossa primeira data. E o valor presente é igual à parcela que eu apresentei para vocês hoje, ok? De pós-antecipada, perfeito. Agora, o que acontece que nós temos que fazer? O reajuste do valor à vista, porque nós temos que fazer esse reajuste para o nosso financiamento. Então, o que nós podemos trabalhar? Nesse, valor presente é o valor à vista reajustado em função de K menos 1. Por que K menos 1? Porque aqui eu trabalho com pós-antecipadas. Então, é assim, está vendo esse K menos 1 aqui da fórmula? Por isso que nós podemos trabalhar com pós-antecipadas. Então, o que acontece? O nosso valor presente aqui, depois de atual, ele será K menos 1. E na primeira parcela, eu vou começar a pagar normalmente, ok? Então, eu vou atualizar o valor e começar com parcelas como se eu não tivesse pago nada ainda. Tá? É esta a lógica. Eu sei que é um pouco difícil de entender, mas as parcelas, esse tempo, é assim que nós trabalhamos, assim que o nosso autor trabalhou. Eu sei que é um pouco difícil, mas nós vamos fazer o quê? Aplicação dessa fórmula. Sempre que nós falarmos em diferidas, nós vamos usar essa fórmula. É isso que nós podemos trabalhar. Por quê? Porque você teria que fazer o quê? Essa atualização
E realmente, como até alguém do Paraná aí perguntou, nós trabalharíamos como se fosse uma entrada, isso, um valor dado, e depois com antecipadas. Mas o nosso autor quer trabalhar apenas com pós-antecipadas, ok? Então, o que aconteceu? Ele vai fazer a atualização e depois vai trabalhar com pós-antecipadas. Esta é a filosofia do nosso autor do livro-texto, ok? Então, vamos segui-la. Então, vamos lá. Vamos voltar ao quadro. O reajuste do valor à vista para o financiamento. Então, à vista menos uma entrada, lembram? Eu quero dar uma entrada de 20%. Então, AV é o valor à vista do produto. 1 mais I. Opa, quem quer I? Sempre será a nossa taxa de juros compostos. Esse K menos 1 aqui, que vai definir nossa prestação para pós-antecipada depois. Então, K. K é a nossa carência, o nosso período em que ocorrerá o início do pagamento do financiamento. Então, K é o início do pagamento do financiamento. Então, é como se nós começássemos, dali para frente, a trabalhar com as prestações pós-antecipadas. Igual, aí nós vamos para a nossa fórmula que a gente apresentou nessa aula, par que é igual 1 menos 1 mais I, elevado a menos N, divididos por I. Então, o I nós sabemos que sempre será uma taxa, o N é o número de parcelas, e par que é o valor da parcela. Então, mais uma vez, moçada, aqui, aquele K menos 1 é que determina se nós vamos trabalhar com pós-antecipados ou com antecipados, ok? É uma questão da matemática que foi trabalhada, estudada, enfim, é uma fórmula que nós vamos também aplicá-la, ok? Então, vamos agora tentar resolver essa nossa situação. Vamos ao quadro. Então, novamente, primeira coisa, transformar a nossa taxa nominal dada para a taxa efetiva. Qualquer fórmula, IEF é igual a 1 mais D sobre N, elevado a F, menos 1. Nós já calculamos 2 vezes, essa é a terceira vez. Nós sabemos que o valor da nossa taxa efetiva é 1,5109 ao mês. Então, vamos lá. Conforme enunciado também, nós sabemos que nós demos uma entrada de 20%, então, 0,2 do valor à vista é 7.600, ok? E nós sabemos também que nós temos uma carência de 3 meses. Então, vamos lá. Dados do enunciado que nós temos agora para colocar na fórmula. O valor à vista é 38 mil. A entrada que eu dei é 7.600. O valor da parcela é o que eu desejo dar. É o que eu desejo saber. N serão 48 parcelas mensais iguais. A nossa taxa, nós calculamos 1,5109. E o nosso K de carência será de 3 meses. Então, vamos substituir na fórmula. Qual que é a fórmula? AV menos E. Temos AV? Sim, 38 mil. Menos a entrada que eu dei, 7.600. Tá? Fechou o parênteses. Abre o próximo parênteses. 1 mais I. 1 está aqui, mais o I, 0,0151. Elevado a K menos 1, ou seja, 3 menos 1, ok? Daí, eu vou trabalhar no lado direito da fórmula com par, que é igual a 1 mais a taxa, elevado a menos 48, divididos por I, que é a nossa taxa. Agora, vamos começar a fazer os cálculos. 38 mil menos 7.600, 30.400. Multiplicado por 1 mais 0,0151 elevado ao cubo, dá 1,0304. Ao cubo não, a 3 menos 1 elevado ao quadrado, me desculpem, é 1,0304. É igual a par que 1 menos, aqui já está mais
conhecido que nós acabamos de fazer, 1 mais a taxa, 1 mais 0,151, elevado a menos n, menos 48, divididos por 0,0151. Tá? Multiplicando 3.400 por 1,0304, nós temos 31.324. É igual a par que, aqui, ó, vocês podem ver que esse lado direito é a aplicação da fórmula que nós acabamos de fazer. Ó. 1 menos nosso valor elevado dá esse, divididos pela taxa de 0,0151. Então, o que aconteceu? 31.324 é igual à parcela que multiplica esse valor. Esse valor nós já calculamos, inclusive, na nossa calculadora. Nesta divisão aqui, resulta em 339669. Par que é igual a 31.324,16. Então, 31.000 divididos pelos 33,9669, nós temos parcelas de 922,20. Vejam só, deixa eu responder o que o Rio Grande do Sul pergunta. Quanto deverá ser transformada a taxa nominal efetiva? Sempre que falamos em juros compostos, em parcelamentos, sempre, ok? Você sempre tem que transformar, porque a taxa nominal é uma taxa que não é real, tá? Nós chamamos de taxa falsa, entre aspas, ok? Então, sempre, primeira coisa, transforma de nominal para taxa efetiva, ok? Então, o que nós fizemos aqui? Aquela atualização que ocorreu, vocês viram que custava 38 mil o nosso carro. Se eu der uma entrada de 20%, que é os nossos 7.600, eu vou ficar devendo ainda 30.400. Só que eu atualizei esses 30.400. Eles se tornaram 31.324,16. Então, eu fiz a atualização deste valor. Por quê? Porque foram 3 meses de carência, ok? Então, foi isso que nós trabalhamos agora. E a parcela será de 922,20. Nós também não poderemos comprar com essa parcela. E agora, vamos no quadro para ver com HP. Agora, o que nós temos, moçada? Nós temos as 48 parcelas, nós temos uma taxa de 1,5109. Agora, eu tenho um valor presente, atualizado, de 31.324,16. Eu quero saber o valor das minhas parcelas. Vamos aqui para a nossa calculadora. Vamos, FCLX. Vamos lá, 48N. Eu tenho 1,5109 de taxa e eu tenho agora 31.324 R$1,16, CHS, o nosso present value, ok? E nossa parcela, R$ 922,28. Então, nós usamos esta fórmula, nós aprendemos essa fórmula para quê? Para trabalhar com esta atualização, porque eu tive uma carência, eu tive um período maior para pagar. Esse período nos cobra juros, sim. Então, foi essa fórmula que eu usei para calcular isso, ok? Agora, vamos para a nossa quarta situação problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Então, nós fizemos 3 fórmulas de cálculo,
todos de pós-antecipados, moçada, ok? Com valor presente em relação àquele valor à vista que a gente devia, tá? Nas condições dadas, as condições são 48 vezes mensais. Quando as taxas forem iguais, pode usar a regra de 3. Nunca, moçada. Não inventem fórmula, pelo amor de Deus, nós já temos um monte de fórmula para trabalhar. Não inventem. Não usem regra de 3, não usem nada disso, moçada, por favor, ok? Então, vamos lá. Então, nós tivemos a nossa primeira situação problema, eu só calculei as 48 parcelas do meu bem, do meu carro, que custava 38 mil, ok? A segunda, nós demos uma entrada e calculamos o resto que eu devia para ver quanto seriam as minhas parcelas. A terceira, prestação diferida, eu tenho uma fórmula especial para trabalhar com ela, que nos dá aquela carência, aquele K, ok? E o resto trabalhamos com prestações pós-antecipadas. Tá? Vocês vão me perguntar, pode trabalhar com outras fórmulas? Pode, moçada. Mas eu, como eu falei para vocês, estou seguindo o nosso livro texto, ok? Agora vamos para essa quarta situação, e aí eu vou explicar algumas situações dentro dela e como é mais fácil para nós resolvermos. Vamos ao quadro. Você sabe que um amigo comprou um carro. Olha, o nosso amigo comprou um carro de 30 mil, também em 48 vezes, mensais iguais, e ele pagou as prestações, as 48 prestações de R$ 789,89, tá? E uma outra revendedora. Então, o que nós observamos aqui? O valor do carro é menor do que o que a gente quer, certo? Meu amigo pagou 30 mil. Também pagou nas 48 vezes e ele pagou uma parcela de R$ 789,89. O que está faltando aqui? Nós não sabemos qual a nossa taxa. Qual taxa que meu amigo pagou? Será que é maior que 1,5109 lá? Nossa, não sei. Então, você determinará a taxa de juros compostos que foi aplicada no financiamento do seu amigo e depois calculará o valor da parcela para o seu veículo, para o nosso veículo, que é de 38 mil, ok? Após a resolução dessa SP, você terá realizado todas as etapas e decidirá qual financiamento é mais adequado para a sua situação financeira. Então, agora, nós temos uma situação um pouco diferenciada. Meu amigo chegou e falou assim, não, mas eu comprei um carro de 30 mil e estou pagando parcelas de 789,89 centavos, 48 parcelas. Pô, você ficou animado, né? Se ele com 30 mil, esses 8 mil, acho que vai caber no meu bolso. Só que isso tudo depende da taxa de juros, ok? Então, muito cuidado. A taxa de juros, ela pode ser calculada de diversas fórmulas, com diversas formas, ok? Vamos ao quadro só para estruturar o nosso problema agora. Então, primeiro passo, calcular a taxa que o amigo comprou seu carro. O segundo passo, sabendo a taxa, calculamos as parcelas para o nosso carro. E passo 3, usaremos as prestações pós-antecipadas, como trabalhamos nas outras situações problema, ok? Então, vamos lá, eu tenho que achar a taxa. Taxa para a gente achar essa taxa, nós temos diversas formas. Nós temos logaritmos, nós temos raízes quadradas, nós temos derivadas, nós temos uma série de formas para achar essa taxa. Todas extremamente difíceis, certo? Um pouco mais complicada, porque nós temos que consultar outros recursos da matemática financeira, ok? Principalmente esse método do Newton-Raphson, que é um método muito interessante, só que ele envolve erros e tentativas, ele envolve uma tabela, que para nós seria extremamente complicado explicar tudo isso
nos nossos poucos minutos que nós temos. Então, como que nós vamos resolver? Nós vamos resolver pela calculadora HP12C. Não estou dizendo que vocês têm necessidade de comprar calculadora nem sair correndo atrás da calculadora. Estou dizendo que é uma situação extremamente mais simples para fazermos esse cálculo. A outra está no livro, então nós vamos trabalhar com esta na HP12C. Então, vamos ao quadro. Para calcular a taxa que o meu amigo comprou o carro, para resolvermos essa taxa, podemos usar Newton-Raphson, que é muito aplicado em várias áreas, finanças, administração, tecnológicas, científicas, entre outras. Está desenvolvido, bem detalhado, nas páginas 154 a 158 do nosso livro-texto. Tá? Por gentileza, consultem esse método, ok? Ou poderemos desenvolver da forma prática e rápida pela calculadora HP12C, que eu ensinarei nesta aula. Então, temos formas de resolver? Temos, com fórmulas, colocando naquela fórmula que nós conhecemos, tá? Mas, agora, nós vamos resolver pela nossa HP. Vamos ao quadro, então, ver a simplicidade que nós temos. O meu amigo comprou em quantas vezes? 48 vezes. A taxa é o que eu quero saber. Ele pagou, o preço à vista do carro dele é 30 mil. E ele pagou prestações de R$ 789,89. Então, nós temos que calcular o nosso I. Então, vamos para a calculadora financeira, vamos para a Câmara de Documentos. Então, vamos lá. FCLX para limpar a nossa calculadora. Nossa, está brilhando. Então, vamos lá. 48 vezes, ou 48N, ok? A taxa é o que nós queremos saber. Vamos pôr os outros dados. Eu tenho 30 mil, 30 mil, CHS é o nosso present value, ou seja, quanto o nosso amigo pagou. E eu tenho prestações que ele pagou, eu sei que ele pagou prestações de R$ 789,89 de PMT. Agora, eu vou querer saber o meu I, 0,9993, ok? Vamos voltar ao quadro. Então, o nosso amigo tem uma taxa, um pouco mais baixo daquela que a gente calculou lá. Então, 0,9993. Então, a taxa de juros compostas aplicadas pelo meu amigo é essa. Agora, vamos achar a nossa taxa. Agora, eu tenho um N, eu também tenho 48 parcelas. Se eu aplicar essa taxa nos meus 38 mil que custa o nosso carro, ok? Qual será o valor da parcela? Vamos ver se cabe no nosso bolso. Então, vamos novamente para HP aqui. Vamos FCLX para zerar ela. Então, eu tenho 48 vezes 0,9993 de taxa. Eu tenho 38 mil, que é o preço, que é o custo do nosso carro, que é o nosso present value, e eu quero saber os valores das prestações. R$ 1.052. Então, o que aconteceu? Vamos fazer uma análise geral agora de todas as formas que eu trabalhei e ver qual cabe no meu bolso. Vamos ao quadro. Então, você queria saber qual a proposta do financiamento que seria enquadrado, pois as parcelas do financiamento não poderiam ter valor superior a 900. Então, a primeira parcela foi 48 parcelas mensais iguais 1.118, foi negada. A segunda, que você dá aquela entrada de 7.600 e as 48 parcelas de 894, foi aprovada. A terceira situação, que você deu a parcela, você ainda teve aqueles 3 meses de carência, foram parcelas de 922,31 e foi negada. E a quarta parcela, 48 vezes mensais iguais a 1.052, também foi negada porque não cabe no seu bolso, com juros de 0,9993, ou perto de 1%. Então, agora, vamos para a próxima
cápsula para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! E agora, provocando novas situações com vocês, você já se sente seguro em escolher a melhor forma de adquirir um novo bem sem comprometer o seu salário? Temos sempre que analisar as formas de prestação apresentadas, que podem ser antecipadas, pós-antecipadas ou diferidas, para sabermos qual a melhor maneira de trabalharmos com o nosso dinheiro. Reveja algum financiamento que você já fez e recalcule dentro de algumas condições que foram impostas. Então, agora nós vamos encerrar nossa aula, vamos para a nossa aula atividade, moçada, para vocês tirarem as dúvidas, trabalharem bastante. E semana que vem nós retornamos. Olá! Estamos chegando ao fim da terceira unidade de Matemática Financeira. Nessa unidade, você estudou sobre a análise de investimentos. Vamos relembrar um pouco do que você aprendeu? Nessa unidade, você viu conceitos e aplicações atrelados a financiamentos com ou sem entrada, como determinar o valor e o número de parcelas e o valor à vista a partir dos valores das parcelas, e em condições especiais, como situações em que há carência. Além disso, você compreendeu como determinar a taxa de juros imposta em financiamentos através do método de Newton-Raphson. Na SR da unidade, você analisou as 4 propostas de financiamento de um carro, calculando a taxa de juros compostos e o valor das parcelas em cada caso e comparando cada opção com uma compra similar feita por um amigo. Na SP1, o vendedor da concessionária fez a seguinte proposta: o veículo poderia ser pago em 48 vezes mensais e iguais, sob a taxa nominal de 18% ao ano. Assim, você aprendeu como calcular financiamentos com N parcelas. Em seguida, na SP2, a proposta foi um pouco diferente. O vendedor da concessionária propôs que o veículo fosse pago em 48 vezes mensais e iguais, sob a taxa nominal de 18% ao ano e com entrada de 20% do valor à vista. Dessa forma, você aprendeu a calcular financiamentos com N parcelas e tendo o pagamento de entrada. Já a SP3 foi o momento de analisar uma nova proposta. Dessa vez, seriam 48 vezes mensais e iguais, sob a taxa nominal de 18% ao ano e com entrada de 20% do valor à vista, com a primeira parcela, para dali a 3 meses. Aprofundando seu estudo, você aprendeu a calcular financiamentos com N parcelas, com ou sem entrada, sob a condição especial da carência. Finalmente, na SP4, você teve que descobrir a taxa de juros compostos do financiamento feito pelo seu amigo e calcular qual o valor da parcela para que o carro que você quer comprar fique em R$ 38 mil à vista. Nessa última SP, você compreendeu como determinar a taxa de juros compostos aplicada a um financiamento. A partir de agora, sempre que você for comprar algo, já pode aplicar tudo o que aprendeu nessa unidade. Como, por exemplo, na hora de decidir comprar um carro de verdade. Ao conhecer a taxa de juros e o valor do veículo à vista, você vai conseguir negociar um número de parcelas diferentes ou propor uma entrada até chegar a um cenário de compra satisfatório para você. Da mesma forma, se você for tomar um empréstimo num banco, você pode, ao conhecer a taxa de juros do lugar, tentar variar o número de parcelas e determinar um novo valor de prestações até chegar num valor compatível com a sua situação financeira. Muito,
Muito útil, né? Bom, eu fico por aqui. Consulte sempre seu livro didático, não se esqueça do material complementar e, para aprofundar-se, cheque as demais fontes bibliográficas. Ah, antes que eu me esqueça, não deixe de ir até o seu ambiente virtual e responder aos questionários das pré e pós-aulas, ok? Bons estudos e até mais!